26 de janeiro de 2022, eu estava vendo Loki, o Deus da Trapaça da Marvel, na Disney Plus, com quase 6 meses de atraso. De repente, segundo episódio, aos 26 minutos, quase caí da poltrona. Ele começa a falar em latim caprichado. Vamos lá ver o que ele falou? Olá, pessoal! Que bom encontrar vocês no canal Ser Ciência. Aqui falamos de física, matemática, ciências em geral, história da ciência, colaborando com quem estuda ou ensina esses campos do conhecimento. Mas, espera lá, por que falar em latim e Loki em pleno canal Ser Ciência? Vamos entender isso? O que acontece é que desde a Idade Média até o início do século XIX, a grande maioria dos textos de interesse para a ciência eram escritos em latim. A expansão do Império Romano, cuja língua oficial era o latim, e posteriormente a expansão da Igreja, tornaram essa língua praticamente universal entre as pessoas eruditas. Então, assim como hoje escrevemos em inglês quando queremos acessar o maior público possível, naquela época os sábios escreviam em latim para serem lidos por quem interessava a eles, ou seja, pelas pessoas do mundo culto. Somente no século XIX é que o latim vai cedendo lugar para as línguas nacionais, especialmente inglês, francês, alemão, italiano. Por exemplo, de quais livros você se recorda serem os mais importantes na história da ciência? De Revolutionibus, do Copérnico, De Magnete, do William Gilbert, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, ou Principia, do Newton. Todos em latim. Uma exceção foram os 2 grandes livros de Galileu, Diálogos sobre os 2 grandes temas do mundo e Discursos sobre 2 novas ciências, que foram escritos em italiano. No mais, eram quase todos em latim. Por isso, quem estuda História da Ciência, mais cedo ou mais tarde se aventura a estudar latim para beber diretamente da fonte. Por isso, qualquer demonstração de interesse pelo latim na cultura pop é muito bem-vinda, especialmente quando essa língua é tratada com o respeito que vimos nesse episódio do Loki. Vamos ver como é que foi? Loki é preso pela Autoridade de Variância Temporal, AVT, em inglês Time Variance Authority, TVA, uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço e monitora a linha do tempo. Loki é preso porque criou uma nova linha do tempo a escapar da Batalha de Nova York com o Tesseract em 2012. A ideia é que há uma linha do tempo que é sancionada pelos misteriosos Guardiões do Tempo, conhecida como linha do tempo sagrada. Qualquer coisa que aconteça durante a linha do tempo sagrada deve acontecer, ou então a linha do tempo se ramifica, possibilitando a formação de um multiverso. A prisão de Loki é para tentar consertar o que ele fez. No segundo episódio, Loki quer provar ao personagem Mobius, que é um agente da AVT, que um viajante do tempo poderia passar despercebido se ele sempre se colocasse em um momento de apocalipse iminente, porque a destruição apocalíptica apagaria as consequências da presença desse viajante que está fora da sua época. Daí a ideia da viagem a Pompeia, momentos antes de sua total destruição pela erupção do Vesúvio. Aí vemos os 2 personagens, Loki e Mobius. A cena se passa em Pompeia, em 79 d.C., ao fundo se vê o vulcão Vesúvio. Loki vai fazer algum tipo de interferência e Mobius medirá com seus recursos técnicos se isso gera alguma perturbação na linha do tempo. Repare que o Loki é feito pelo ator Tom Hiddleston, que estudou letras clássicas em Cambridge e tem pleno domínio do grego e do latim. Mihi nomen est Loki. Mihi nomen est Loki. Esta é fácil. Meu nome é Loki. Mas não podemos perder a oportunidade de entender um pouco do funcionamento do latim com esta fala do Loki e as falas seguintes.
Vamos entender um pouco sobre o latim antes de prosseguir? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês conhecessem as minhas referências no estudo de latim. Aprendi latim com o livro do professor Antônio Martínez de Rezende, Latin Essência, e procurei e consultei muito o dicionário do mesmo professor Antônio e da professora Sandra Braga Bianché, que vocês estão vendo aí, Dicionário do Latim Essencial. São as minhas obras de referência, vou me referir a elas nos estudos que faremos neste vídeo. O primeiro ponto importante é destacar que existem várias pronúncias do latim. A tradicional, a eclesiástica e a restaurada. A tradicional se caracteriza pelo seguinte: frequentemente aparecem no latim os ditongos ae e oe. Ambos se pronunciam e. Então, o exemplo que eu tenho aí é a palavra celum. No latim tradicional, essa é a pronúncia, celum, apesar da escrita não ser essa. Oi também se pronuncia como e, no latim tradicional. Consoantes t e ti pronunciam-se como si. Então, por exemplo, nessas palavras, eu diria amicitia e sapientia. Amicícia e sapientia. Tomás, o que é isso que apareceu aí junto dessas letras I? Tem uma curvazinha em cima. Essa curva chama-se bráquia ou breve. E é importante que a gente entenda o seguinte: no latim, não ocorre como no português a atenção à tonicidade das sílabas. No português a gente fala em sílaba tônica, palavras oxítonas, palavras paroxítonas. No latim, o que ocorria era diferença de duração das sílabas. Sílabas breves, sílabas longas. Mas para nós, no português, estamos acostumados ao português, isso é difícil de aprender com pouco treino. Então a gente acaba dando valor à tonicidade da seguinte maneira, dizendo que no latim, predominantemente, as palavras serão pronunciadas como paroxítonas, e quando não houver isso, nós vamos destacar uma sílaba com esse símbolo de breve, no caso aqui na letra I, e esse símbolo de breve indica que a sílaba anterior deve ser pronunciada de forma tônica. Por isso é que eu disse amicitia, sapientia, pronunciando como tônica a sílaba que precede a sílaba que contém a bráquia ou breve. Outra regra é que as letras I e U podem ser pronunciadas como J e V. O detalhe é que o U maiúsculo escrevia-se como V, como vocês podem ver nesse slide. A seguinte é a eclesiástica, que se caracterizava por ser semelhante à tradicional, mas apresentar um certo sotaque italiano. Na verdade, caracteriza-se, porque essa é a pronúncia atualmente em uso na Igreja Católica, no canto gregoriano, naquelas missas que você vê celebradas no Vaticano, eventualmente missas em latim que são celebradas no Brasil. A pronúncia do latim é essa eclesiástica que eu vou mencionar. Muito semelhante à tradicional, mas aparece uma principal diferença, que é o C, quando se você pronunciaria como si ou C, no eclesiástico, no latim eclesiástico é pronunciado como ti. Tá? Então seria aqui amicitia, celum. Essa é a diferença principal. E temos a pronúncia restaurada, que é aquela que se buscou, através de pesquisas acadêmicas, descobrir de forma que reproduzisse a pronúncia o mais próximo possível daquela que se fazia na Roma antiga, Roma clássica. Então, essa é aquela que se considera mais próxima da pronúncia original, obtida através de pesquisas acadêmicas, e essencialmente tem essas diferenças. Primeiro, as letras I e U vão soar sempre como I e U mesmo, não vamos usar J e V para pronunciá-las. Aqueles ditongos que se pronunciavam como E na tradicional e na eclesiástica, que vão ser pronunciados como ai e oi. O C vai soar sempre como K. Por exemplo, teremos então caelum e amicitia. O G vai soar sempre como G. Então nós temos, por exemplo, Regina,
regina, rainha. O S vai soar sempre como som de S, nunca como Z. Caça, que significa cabana, choupana. As palavras anteriores, Kylon, céu, amikitia, amizade. Reforçando o que nós dissemos, neste caso aqui, teremos na tradicional César, na eclesiástica César e na restaurada Caesar. Outro grande diferencial que ocorre no latim é a existência das declinações. Do que se trata? Em português, a gente sabe que os substantivos e adjetivos sofrem inflexão de gênero e número. O que significa isso? Você muda a forma de escrever a palavra conforme ela esteja no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Então nós temos gato, masculino singular, gata, feminino singular, gatos, masculino plural, gatas, feminino plural. No latim, além dessa flexão de gênero e número, ocorre a flexão de caso, que significa que as palavras variam de forma, especialmente substantivos e adjetivos, elas variam de forma de acordo com a sua função sintática. Isso não é uma coisa só do latim. Existem várias línguas que funcionam dessa maneira. Dentre as línguas contemporâneas, a mais conhecida é o alemão. Quem estuda alemão ou estudou já tem familiaridade com as declinações. O latim funciona dessa maneira. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Nesse exemplo, Copernicus amicum visitat. Visitat é o verbo, visita, terceira pessoa do singular, presente. Copernicus visitat amicum. O Copernicus, terminando com US, caracteriza para a gente a declinação, no caso nominativo, dizendo para mim que ele está funcionando como sujeito dessa frase. O nominativo normalmente indica o sujeito da frase. E a amicum, com terminação M, está me indicando que essa palavra está no caso acusativo, normalmente objeto direto do verbo que caracteriza aquela frase, que define aquela frase. Então aqui, Copérnico visita um amigo. Ah, Tomás, cadê o artigo? Os latinos, os romanos, não usavam o artigo. A frase vai ser interpretada como um amigo ou amigo, conforme o contexto. Outro detalhe, o nome próprio frequentemente era flexionado. Então aqui nós temos Copérnicus, estou usando um nome mais próximo de nós, porque ele vai aparecer em vídeos futuros, e é bom a gente já ir se acostumando. Então nós temos a declinação também do nome próprio. Agora aqui, amicus Copernicum visitat. Você veja que a palavra que era amicum agora está com terminação us, amicus, indicando nominativo, sujeito, e Copérnicus transformou-se em Copernicum, indicando acusativo, objeto direto. Agora, o amigo visita Copérnico. Então, por causa dessa declinação, a forma da palavra me diz se ela é sujeito ou objeto direto, eu posso mudar a ordem. Portanto, podemos ter, por exemplo, a seguinte frase: visitat Copernicus amicum, sem confusão, porque eu já sei que Copérnicus é sujeito e amicum é objeto direto. Então, Copérnico visita o amigo. Ah, Tomás, então eu já sei como flexionar as palavras em latim, segundo os casos. Bem, na verdade, eu dei um exemplo simples. Nós temos 5 grupos de palavras no latim, 5 maneiras de tratar as declinações. Então, dado um substantivo ou adjetivo, ele vai classificar em um desses 5 grupos, chamados temas, e cada tema tem as suas regras próprias de declinação naqueles 6 casos que eu comentei com vocês. Então, nessa tabela, por exemplo, ela mostra a declinação de um grupo, um desses grupos, é chamado tema em A. Temos a palavra ânima, então só no singular, por exemplo, eu vou pronunciá-la
conforme os vários casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, ablativo e dativo. Então nós temos no singular anima, anima, animam, animae, anima, animae. Algumas formas são iguais e você vai distinguir o caso conforme o contexto. Outro grupo está aqui, representado pela palavra nomen, que vai aparecer no texto do Locke. Nomen, nomen, nominem, nominis, nomine, nomini, no singular. No plural temos algo parecido. Outro tema, outro grupo, aparece aqui. O primeiro chama-se grupo do tema em A, o segundo tema em I ou consoante, esse que eu estou apresentando agora, tema em O. Essa palavra também vai aparecer no texto do Locke: praefectus, praefecte, praefectum, praefecti, praefecto, praefectum. Vamos, enfim, ao monólogo do Locke. Mihi nomen est Locke. Muito bem, aqui, claro, nome, nomen, nominativo. Locke, o nome dele também está no nominativo, poderia ter sido flexionado por quem escreveu o texto, não foi, mas vamos considerar nominativo. E mihi? O que é mihi? Mihi, na verdade, é o pronome pessoal de primeira pessoa, mas não está no caso nominativo. O nominativo, por exemplo, seria meu. Muito bem, o que ocorre aqui é que ele está no caso dativo. O que é exatamente esse caso dativo? Quando a palavra está no caso dativo, há uma noção de interesse, de destinação, em benefício ou em prejuízo de quem alguma coisa acontece. No português, corresponderia várias vezes ao nosso objeto indireto. Um nome indativo vai representar o beneficiário ou prejudicado indicado pelo processo verbal. Então, neste caso, nós temos uma coisa curiosa. Mihi, no dativo, indica que, na verdade, o que está se dizendo aí é: em benefício de mim existe o nome Locke. O verbo est corresponde ao nosso ser, na terceira pessoa do singular, presente. Portanto, em benefício de mim existe o nome Locke. Essa é a estrutura do latim. Claro que nós vamos fazer a tradução como meu nome é Locke, mas é importante vocês verem que não é exatamente isso que se diz em latim. Está corretíssimo, é muito boa essa ideia dessa frase. Praefectus concilii ad tempus mutandem. Agora, apontando para o Mobius, ele diz: praefectus concilii ad tempus mutandum. Concilii. Bom, primeiro, praefectus, essa palavra que deu origem ao nosso prefeito, indica uma pessoa que está em posição de chefia. No caso, ele está se referindo ao Mobius, na minha visão, é um agente, mas tem uma posição importante. Então, quem escreveu esse texto parece que pensou em colocá-lo como uma espécie de gerente, um superintendente, algo parecido. Praefectus, ok. Depois, concilii. Aí nós já temos uma coisa diferente. Esse concilii está no genitivo. É um outro caso, já vou explicar. É um nome neutro, um substantivo neutro, um gênero neutro. O nominativo é concilium e concilii é o genitivo. O que seria esse genitivo? Essencialmente, ele vai explicitar uma relação entre dois nomes que vai especificar uma série de situações, dentre elas alguma dessas situações: posse, pertencimento, constituição, parte de um todo. Em português, normalmente, é o que corresponde ao de, preposição, né, preposição de, seguida de um substantivo. Por exemplo, a gente diz Domus Copernici, é a casa de Copérnico. Veja, o nome originalmente no nominativo é Copernicus. No genitivo passou a Copernici. Domus Copernici, casa do Copérnico. Praefectus concilii, superintendente do concílio. Do concílio, concilii.
Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus, cordeiro. Dei, Deus, no genitivo. Agnus Dei, cordeiro de Deus. Então, o genitivo que vai indicar essa ideia de pertencimento, de parte de um todo. Nesta frase aparece também a expressão ad tempus mutandum. Nós temos aí a expressão mutandum, que corresponde a uma construção do latim, a um tempo do verbo muto, mudar, tempo chamado gerúndio, tá? No singular, e também este verbo, nessa situação, ele tem flexões de casos. Tá? É uma forma pessoal do verbo, e aí acaba sendo flexionado também conforme os casos. No caso, ele está no acusativo, forma acusativa, gênero neutro. Bom, aqui temos que destacar também que aparece a palavra tempus, que está no acusativo também, é um substantivo neutro. Muito bem, como que nós vamos tratar isso? O que ocorre aqui é o seguinte, nós temos essa construção ad mais gerúndio, ad mutandum. Tá? Isso tem um valor final, valor de finalidade. Portanto, o correto vai ser considerar o seguinte, que ad tempus mutandum vai significar para ou com a finalidade de alterar o tempo. Alterar o tempo. Mutandum, alterar alguma coisa. O quê? O tempo. O acusativo, objeto direto do verbo na forma pessoal, mutandum. Ok? Então nós temos aqui mais um passo da nossa tradução. Portanto, o autor desse texto escreveu essa expressão, podemos traduzir por superintendente do conselho para alterar o tempo, é a visão que a pessoa teve da autoridade da variância temporal, né, que é a entidade fictícia dessa história do Locke. A essa altura, talvez vocês estejam com uma curiosidade que me assaltou quando eu resolvi fazer este vídeo. Quem escreveu esse texto, afinal de contas? Pois bem, não é que eu descobri quem foi? Nos créditos não aparece. São 5 minutos de créditos, eu assisti umas 3 vezes, não consegui achar o nome. Mas o que aconteceu? Como vocês sabem, esse episódio foi exibido no ano passado, em 2021, em junho mais ou menos. E eu só assisti a isso em janeiro. Então houve pelo menos 2 pessoas aqui, que eu saiba, que fizeram vídeos para o YouTube sobre esse tema. Vocês vão ter o link para esses vídeos na descrição. E aí o que aconteceu? 3 meses atrás, comentando um desses vídeos que foi feito lá em junho do ano passado, apareceu uma pessoa que se apresentou como a autora desse trabalho. Essa pessoa é a professora Katrina Dixon, da Emory College of Arts and Sciences, em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. E aqui vocês veem a reprodução da manifestação dela, no comentário. Vocês vão poder ver esse comentário no link que está indicado. Ela comenta que não pode falar muito sobre o projeto por causa da cláusula NDA, Non-Disclosure Agreement, né, cláusula de confidencialidade, e dá algumas explicações, mas ela diz que não vai dizer muito sobre o texto, mas ela faz uma explicação interessante sobre uma dúvida que tinha surgido no vídeo. Ela diz que a expressão para effectus concilii a tempus mutandum, ela fez para descrever o Locke. Mas para mim não faz sentido isso, porque o Locke não é nenhum superintendente, nem sequer um agente. Ele está integrado momentaneamente àquela entidade porque ele se ofereceu para tentar resolver a confusão que ele mesmo criou. Na verdade, ele foi forçado a isso. Mas ele então está tentando ajudar sobre forte fiscalização, é uma espécie de prisioneiro, mas jamais seria um funcionário efetivo, muito menos um superintendente. Eu acredito que ela não sabia exatamente qual que era a história, por questão de segredo que eles faziam. E aí o Tom Hiddleston, essa é a minha teoria, Tom Hiddleston, diante do texto que foi apresentado para ele, percebeu que aquela expressão se aplicava muito melhor ao Mobius. Por isso é que na cena, ao dizer essa expressão, ele aponta para o Mobius, claramente, isso me aparece bem claro, e aí justifica-se melhor a expressão do que a ideia da própria autora, que provavelmente não estava muito consciente do que iria acontecer naquela história.
pela questão dos segredos que eles devem ter feito sobre a trama que estava sendo filmada. Essa é a minha teoria. Depois a gente pode, quem sabe, descobrir mais. Atque ad fero acerbum nuntium ad vos omnes. Atque ad fero acerbum nuntium ad vos omnes. Aqui nós temos um primeiro problema, na verdade o único problema real na pronúncia do Tom Hiddleston. Ele falou ad fero, não é o correto, ad fero é o correto. Por isso temos um pequeno reparo aqui. Bom, o que acontece aqui? Atque e ad fero, trago, eu trago. E trago, traz o quê? Certamente vai ter um objeto direto depois, e portanto nós vamos ter uma expressão no acusativo. De fato, acerbum nuntium está no acusativo. Acerbum nuntium seria uma mensagem azeda, uma mensagem cruel, uma mensagem ruim, uma notícia ruim. Ad vos omnes. Ad, para, endereçada a. Vos omnes. Aqui eu também tenho um acusativo. Vos omnes. Vocês todos, todos vocês. Então é interessante que aqui nós temos o acusativo de acerbum nuntium, indicando o objeto direto, e temos aquele outro acusativo, vos omnes. Então é interessante aproveitar para comentar com vocês que o acusativo ele representa, além do objeto direto, noção de movimento, duração, fim de movimento, ponto de chegada. Então aquele ad vos omnes, né? Direção, está dirigido para aquelas pessoas, é o ponto de chegada. Um produto, um resultado, no caso aqui. Outras peculiaridades podem aparecer, outras especificações do acusativo. Objeto direto, como nós já tínhamos comentado. E uma outra que daqui a pouco nós vamos falar, que é o sujeito gramatical de oração objetiva direta. Tá? Mas olha que interessante, a gente vai vendo as poucas palavras desse monólogo vão nos mostrando peculiaridades do latim interessantes. Portanto, fechando essa parte, atque ad fero acerbum nuntium ad vos omnes, e trago uma mensagem ruim para todos vocês. Reparem que a professora Katrina Dixon, que elaborou esse texto, esse monólogo, ela se valeu de algumas expressões encontradas em autores clássicos do latim. Essa expressão acerbum nuntium foi descoberta por um dos autores daqueles vídeos que comentei, um professor americano, no texto de Cícero, Pro Balbo. Significa em favor de Balbus, em defesa de Balbus, que era um senador romano, e o nome está flexionado no ablativo, tá? Balbo é o ablativo de Balbus, e nesse discurso, nessa defesa que ele faz do Balbus, ele usa a expressão acerbum nuntium, e essa professora reconhece nos comentários dela que ela se valeu dessa expressão do Cícero para colocar no texto do Locke. Tá? Então, temos referências clássicas aí mesmo. Vos omnes morituri estis. Vos omnes morituri estis. Aqui, agora nós temos vos omnes, é nominativo. Mas está igual da frase anterior, de uma das anteriores, que se falou que era acusativo. Tudo bem, mas as formas são iguais neste caso. E a gente vai entender que é nominativo pelo contexto. Não é sujeito. Morituri, particípio futuro ativo do verbo morior, morrer. A expressão estis morituri. Estis, verbo ser, no latim é esse, segunda pessoa do plural. A tradução disso é: irão morrer em breve, estão prestes a morrer. Este é o tempo que nós temos que se compõe com o particípio futuro ativo. Algo que não existe em português, a gente tem que fazer a tradução adaptada. Istemons, ignes, pastos per saecola in vos est eu obiturus. Esta frase
mais longa e tem alguma complexidade nela. O istemons, nominativo, não tem problema, esse monte ou essa montanha. O uso do esse, é esse mesmo, é quando você quer se referir a algo que está mais próximo do ouvinte do que do falante. No caso, Locke e os moradores estão igualmente distantes do Vesúvio. Mas eu entendo que a professora Catrina deve ter usado ister pensando que o Vesúvio é familiar àqueles moradores e não ao Locke. Então, pelo menos do ponto de vista de conhecimento, estaria mais próximo deles do que do Locke, possivelmente. Istemons, ignes. Ignes é acusativo plural masculino de ignis, que é chamas, simplesmente. E aí nós temos a expressão ignes pastus, o que gera alguma dificuldade para a gente analisar. Então eu vou propor duas soluções para a tradução dessa frase que eu mostro a seguir. Na primeira dela, eu considero que ignis é objeto direto de euomiturus. É aquele verbo que está lá na frente. Est euomiturus é particípio futuro ativo, de novo. Está a ponto de vomitar. Essa é a tradução de est euomiturus. Então ficaria assim, redistribuindo um pouco as palavras. Tá? Na verdade, eu tirei o ignes nessa posição e joguei para cá. Tá? Isso facilita o entendimento da tradução para quem fala português, não está acostumado com esses reordenamentos que o latim permite. Seria então, essa montanha que se alimentou por séculos, alimentada por séculos, que se alimentou por séculos, está a ponto de vomitar chamas. Inmos, na direção de vocês. Aqui nós temos um acusativo. Uma das noções que o acusativo especifica é a noção de direção, movimento para ponto de chegada. Então, em direção a vocês, contra vocês. Essa é uma possibilidade. Existe, o dicionário Saraiva retrata uma expressão idêntica, euomere ignes, aí o verbo euomere no infinitivo, com o sentido de vomitar chamas, citando que apareceria isso na obra de Sírios Itálicos. Então, é uma referência que nós temos para apoiar essa tradução que eu propus aqui. Mas, pesquisando um pouco mais esse tema, porque essa frase me intrigou um pouco, eu descobri que existe em Virgílio, na Eneida, a seguinte expressão, mala gramina pastus. E a tradução que os autores fazem dessa expressão é que se nutriu de plantas venenosas. Então veja, o malagramina que aparece aí é acusativo plural, neutro, tá? E é algo parecido com o ignes, que aparece lá, que é acusativo plural masculino. Muito bem. Essa expressão sugere uma outra possibilidade de tradução, então, para aquela frase. Eu relacionaria o ignes, então, com pastos. Seria assim, ó. Essa montanha que se alimentou de chamas, usando a mesma ideia, tá? Que se alimentou de chamas durante séculos e está a ponto de vomitar na direção de vocês. É outra possibilidade, seria uma forma, quem sabe a professora pensou em usar isso, porque os romanos não teriam noção do que seria aquela montanha expelindo chamas. Então ela usa uma imagem que diria que a montanha se alimentou de chamas e chegou um momento em que ela vai vomitar na direção das pessoas. Ok, bom, chega disso. Essa expressão é um pouco estranha, né? Aqui está a reprodução, tá, do texto de Virgílio, a mala gramina pastus, coluber, é uma serpente que se alimentou de plantas venenosas, tem um contexto aí, não vamos detalhar isso aqui agora. Então fica assim. E outra coisa, eu descobri também que o Saraiva, o dicionário Saraiva, menciona isso no verbete pastus. Então fica essa ideia apoiada também no dicionário Saraiva. Esse dicionário está referenciado na descrição para quem quiser consultar. Outra curiosidade é que no episódio, quando ele diz essa frase, há legendas em inglês.
está claro para vocês que não aparece em nenhum momento legendas em latim. Esse texto que eu coloquei para vocês é o que a gente escuta. Você escuta e tenta descobrir exatamente o que foi dito. O que foi dito. Por exemplo, aquela palavra pastos, aparece, tem hora que parece que é passos. Depois de ouvir várias vezes, eu concluí que era pastos mesmo. Tá? Então, nós estamos colocando aqui o que nós entendemos de ouvido. No inglês, ele coloca a legenda obrigatoriamente. E a legenda em inglês é essa aqui, ó, That volcano is about to erupt. A gente perde muito. Olha que coisa interessante. É um texto que foi escrito de propósito, né, foi encomendado por um professor de latim, mas na hora de colocar a legenda em inglês, perdeu-se muito da riqueza do que ela própria escreveu. É curioso o que aconteceu aqui. É muito menos do que o que nós analisamos, né, aqui para vocês. Skio haec esse vera, quod ego de futuris adveni. Última frase do Locke. Skio, eu sei. Haec. Aí temos o pronome este, só que no caso o acusativo neutro plural. Quando a gente tem o plural dessas situações no gênero neutro, está implícita a ideia de coisas. Então, neste caso, nós temos estas coisas. Tá? Haec seria plural, neutro, do este, esta, isto. Tá? Mas no caso, nós temos aí o neutro plural, estas coisas. Aí nós temos uma construção curiosa. Vamos analisar melhor no slide seguinte. Veja, eu destaquei aí em azul, haec, em amarelo, esse, que é o verbo ser. O era é o adjetivo. Verdadeiras, que está concordando com haec. Neutro plural, tá? Acusativo neutro plural. Isso não é muito familiar no português para nós, mas vamos ver no inglês. Olha, no inglês tem essa expressão. As cores correspondem às palavras, tá? I know these things to be true. O inglês conservou uma construção semelhante à do latim. Aqui nós temos o seguinte: sei estas coisas serem verdadeiras. Essa frase aqui é o objeto direto de sei. Eu sei o quê? Sei essas coisas serem verdadeiras. No inglês, these things to be true. Nós não temos essa construção, temos algo parecido. Mas antes de ver o que nós temos em português, você veja o seguinte: aqui você tem um objeto direto que é uma oração. Seria em português a oração objetiva direta. O sujeito é haec. E ele fica no acusativo. Lembra que eu falei que o nominativo funciona como sujeito? Nessa situação em que o sujeito está numa oração objetiva direta, esse sujeito é expresso como acusativo. Então, haec é acusativo. Tá? Em português, a gente não traduziria do jeito que o inglês escreve. A gente traduz assim, ó, eu sei, corresponde ao skio, né? Que estas coisas, a gente coloca aqui o que, né? E ao invés de utilizar o infinitivo que o inglês usa e o latim usa, a gente usa o presente. Eu sei que estas coisas são verdadeiras. Tá? Então essa construção não corresponde à original do latim. Agora, como o latim foi evoluindo para chegar ao português, na Vulgata, a Bíblia Vulgata, que é a tradução de São Jerônimo, nessa, você já tem um latim que já se aproxima mais do que a nossa língua é hoje. E nele aparecem construções similares à nossa. Que, ao invés de dizer daquela maneira, ele diz skio quia haec sunt vera. Aqui ó, aparece o que? Tá? Então já começa a se aproximar do que nós temos hoje. É a evolução do latim chegando para o que vai ser o português, né, e outras línguas românicas. Para completar a ideia dessa frase, devemos colocar também para vocês que aparece aqui a expressão futuris, né? A palavra futuris é um ablativo plural, tá? Masculino, feminino, neutro. Você já viu palavras semelhantes, né? O hometurus,
morituri, né, dão a ideia de futuro. Adveni, eu vim, de futuris. O de indica a origem, usado com ablativo. Então, de futuris, a tradução literal seria das coisas que hão de ser, das coisas que serão. Nós podemos reduzir isso a do futuro. Então, essa frase ficaria: eu sei que estas coisas são verdadeiras porque eu vim do futuro. O interessante é que no latim clássico, esse ego aqui é desnecessário, está sobrando, porque a conjugação do verbo adveni já tem a ideia de primeira pessoa. Eu vim. Isso aqui não seria necessário, mas a professora colocou para reforço, talvez para maior força dramática da frase. Mihi nomen est Loki, praefectus concilii ad tempus mutandem, atque adfero acerbum nuntium ad vos omnes. Vos omnes. Morituri estis. Iste mons, ignes, pastos per saecola in vos est, eu obiturus. Scio haec esse vera, quod ego de futuris adveni. Recuperando o texto completo, então, ficou assim. Meu nome é Loki, apontando para o Mobius, superintendente do Conselho para alterar o tempo, e trago uma mensagem cruel para todos vocês. Todos vocês estão prestes a morrer. Essa montanha, que se alimentou de chamas durante séculos, está a ponto de vomitar em vocês, na direção de vocês. Eu sei que essas coisas são verdadeiras porque eu vim do futuro. Logo após essa fala, não é spoiler, porque é histórico, o Vesúvio entra em erupção e Pompeia conhece o seu apocalipse particular. E Mobius confirma a tese do Locke, nenhuma perturbação na linha sagrada do tempo. Pessoal, não é que o Locke, com sua bela pronúncia restaurada, nos ajudou a compreender um pouco da dinâmica do latim? Brevemente, vou lançar vídeos em que mostrarei a presença do latim em outras manifestações da cultura pop que ajudarão a aumentar a compreensão e o interesse por esse idioma tão rico de recursos. Lembram-se daquelas obras clássicas da ciência que mencionei no início? Pois bem, também vou fazer vídeos com a tradução da página de abertura dessas obras, aproveitando os conceitos básicos de latim que vimos aqui. Essas páginas de abertura costumam ter uma verdadeira descrição daquele trabalho e normalmente não aparecem nas traduções disponíveis nas bibliotecas ou na web. Será uma exclusividade do canal Ser Ciência. Não deixe de comentar o que você achou deste vídeo. Você já estudou latim? Tem vontade de estudar? Gostou de saber do latim que o Locke usou? Tem alguma sugestão? Compartilhe suas impressões com este canal. E você já sabe, dê o like, inscreva-se, marque o sininho de notificação e compartilhe este vídeo. Neste canal, a ciência é a nossa meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo!